Se essa crise continuar, essa crise financeira a nível global, o mundo todo sofrerá as consequências. Olá, família do canal Quase Tudo. Olá, você que visita o canal pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Olha só, talvez alguém pergunte, por que voltar a falar sobre esse assunto? Volto a falar porque, pessoalmente, considero o assunto de extrema importância. Acredito que estamos vendo e vivendo algo muito sério. Vou te falar uma coisa, no meu ponto de vista. O que está acontecendo no mundo hoje é tão sério e preocupante como uma guerra. Superpotências mundiais, como os Estados Unidos e a Rússia, estão alertando sobre o perigo de uma pandemia a nível mundial. A OMS, Organização Mundial de Saúde, já declarou a emergência internacional. A OMS está alertando que todos os países devem estar preparados para uma pandemia global. E aqui surgem algumas perguntas. E o governo brasileiro, o que está fazendo? Nosso país tem estrutura para uma pandemia? É sobre essas e outras questões que pretendo falar neste vídeo. Mas antes, eu quero convidar você para se inscrever gratuitamente no canal e também deixar o seu like, a sua curtida. Também é importante você compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Dessa forma, você vai ajudar o canal a ser percebido pela plataforma do YouTube. Com isso, você vai estar participando desse trabalho informativo e de evangelização. E aqui não se trata de sensacionalismos ou teorias da conspiração. Se trata de fato, de uma realidade ameaçadora que bate às nossas portas. Olha só, devemos ter cuidado. Não se pode entrar em teorias sem base científica. Todos os países estão em estado de alerta. Só para você ter uma ideia, a moeda americana, o dólar, aumentou seu valor em todo o mundo. Por causa de uma possível pandemia global, a economia mundial começa a entrar em crise. E se essa epidemia continuar crescendo, o Brasil será atingido. Olha só, nosso país não consegue nem dar conta dos hospitais públicos. Não importa qual é o partido político, não importa qual é a ideologia política. O povo brasileiro precisa ser informado sobre o que está sendo feito. O Brasil e o mundo devem se preparar. E aqui eu gostaria de compartilhar com você algumas informações. Informações vindas da mídia. Leia comigo os títulos dessas matérias. E como o YouTube está boicotando, proibindo a palavra, vamos ler de outra forma. Ministério da Saúde confirma 60 casos no Brasil. E logo depois, a imprensa revela novos números. Leia comigo. Brasil tem 77 casos confirmados, diz Ministério. E essa matéria ainda parece ser mais preocupante. Vamos ver. Governo de São Paulo estima 45 mil casos de infecção na Grande São Paulo em 4 meses. Acende alerta sobre preparo de hospitais no Brasil para tratar infectados graves. SUS prevê 2.000 leitos de UTI para tratar pacientes. E nessa matéria podemos ver casos envolvendo celebridades internacionais. Leia comigo. Tom Hanks e sua esposa testam positivo para novo vírus. Por sinal, eu sou bastante fã desse ator. Olha só, depois dos Estados Unidos, a China é a maior economia do mundo. E com isso, a China se tornou adversária dos Estados Unidos na área econômica e política. Isso sem falar da área ideológica. O comércio, as exportações e até mesmo o turismo foi afetado pela epidemia. E segundo alguns especialistas, o governo americano pode se aproveitar dessa crise econômica que está atingindo a China. Mas vale lembrar, se essa crise continuar, essa crise financeira a nível global, o mundo todo sofrerá as consequências. Olha só, com a desvalorização do real perante o dólar, o Brasil pode sofrer com uma inflação enorme. A pandemia se alastra e, junto com essa possibilidade de uma epidemia mundial, começa a surgir, infelizmente, outro tipo de contágio. E que contágio é esse? São as teorias da conspiração buscando explicar o que não sabem e não provam. Teorias, entre aspas, que tentam ser científicas, sem ser ciência. Sendo assim, devemos ter cuidado nesse momento em que o mundo se vê ameaçado.
ameaçado por algo tão perigoso quanto uma bomba nuclear, um vírus que se propaga. E o que fazer então? Como cidadãos, devemos refletir e cobrar dos políticos uma providência. De um vereador até a presidência da República, devemos cobrar. Devemos denunciar toda forma de preconceito contra o povo chinês. Que a gente possa refletir sobre isso. E por falar em reflexão, que todo cristão possa pensar sobre o que está acontecendo, sobre as ameaças que pairam sobre o mundo. Olha só, em todos os meus vídeos recentes, tenho buscado reflexão a partir da Bíblia, a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Devemos ver os sinais do fim dos tempos. Devemos pedir a Deus o discernimento para entender os sinais que podem estar acontecendo em nossos dias. Podemos estar vendo o início das dores. O apocalipse vai acontecer. As profecias vão se cumprir. A volta de Cristo é uma certeza. E como tenho dito e repetido, é hora de orar e vigiar, de clamar por mais unção, por mais consagração. É hora de nos alimentar ainda mais da Bíblia, da Palavra de Deus. É o momento de se ajoelhar e buscar ainda mais a consagração. É hora de obedecer o que Cristo nos ordenou, evangelizar. Levar o Evangelho ao máximo de pessoas possível. Como está escrito no Evangelho de Mateus 24. Depois que toda criatura ouvir o Evangelho, aí virá o fim. E como tenho falado em todos os vídeos, meu principal objetivo agora é informar e divulgar o Evangelho de Cristo Jesus o mais longe possível. Mas para isso, preciso da sua participação. Olha só, para que a plataforma do YouTube perceba o movimento do canal, é necessário que você se inscreva gratuitamente. Além disso, peço que você compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E se você achou o conteúdo deste vídeo importante, deixe o seu like, a sua curtida. Mas se não gostou, pode deixar o dislike. Porque, de uma forma ou de outra, isso cria um movimento no canal que faz com que o YouTube perceba e divulgue o canal Quase Tudo. Com esses pequenos passos, você vai estar ajudando essa missão de levar o Evangelho para milhares de pessoas. E que Deus nos abençoe, hoje e sempre.